gente, bem-vindo ao nosso segundo tema dessa escola de adoração e a gente está falando sobre esses princípios fundamentais. O que é básico para que a gente possa entender o que é uma vida de adoração. E a gente já tem falado sobre esse princípio, o princípio de adorar a Deus, o princípio de adorar a Deus em qualquer lugar, o princípio de que eu e você fomos criados para isso. Mas eu quero ver com você que nós fomos criados para comunhão. Eu e você fomos criados para comunhão. Uma das coisas mais básicas que a gente tem que entender sobre adoração, e a gente, ao longo desse curso todo, a gente vai ver que a adoração, ela não centra na parte musical, ela não centra no nosso talento, ela centra, a centralidade dela está na pessoa de Deus e em quem nós somos. Por isso esse segundo tema é muito importante. Eu e você fomos criados para comunhão. Nessa aula em específico, eu quero falar com você que nós fomos criados com um propósito. Abre comigo em Efésios capítulo 1, e a gente vai ver esses textos. Efésios capítulo 1, no verso 4, logo aí no verso 4, aleluia. Olha, vê comigo no verso 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Eu e você fomos chamados, ele nos escolheu. Eu e você fomos criados para esse propósito. O propósito de nós adorarmos a Deus. E ele diz aqui em específico em Efésios capítulo 1, verso 4, que nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Eu quero destacar essa parte aqui que diz perante ele, na presença dele. Eu e você não fomos criados para viver a parte da presença de Deus. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nas outras lições, mas eu e você fomos chamados para nós vivermos com ele. Qual é o propósito primário da nossa vida? Né? Veja aí em Jeremias, capítulo 1, verso 4, vamos dar uma olhadinha para a gente pegar esse conceito, Jeremias, capítulo 1, só para que a gente possa entender isso. Jeremias, capítulo 1, verso 4 e verso 5, você lembra da chamada de Jeremias? Né? A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Não é maravilhoso saber que se a gente está falando de adoração como um relacionamento, como um estilo de vida, Deus é aquele que já nos conhece antes mesmo do ventre materno. Onde é que fala isso? Fala nas regiões celestiais, onde nós existíamos antes mesmo de nós virmos para esse mundo natural, gente. Isso é loucura para a nossa cabeça. Em saber que eu e você já tínhamos um relacionamento com Deus, porque eu e você fomos chamados à existência para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. E Efésios capítulo 4 fala isso, antes da fundação do mundo. Aqui em Jeremias, ele fala para Jeremias, antes que você entrasse no ventre materno, eu te conhecia. Ou seja, Deus é um Deus de relacionamento. Isso não é maravilhoso? Não é maravilhoso saber que Deus, ele te ama, que ele tem um propósito para você, que o homem é o ponto central da criação de Deus. Quando você vai lá em Gênesis, você consegue perceber que Deus cria no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, para no sexto dia estabelecer o homem num ambiente. Porque Deus, quando ele cria algo, ele prepara tudo para que aquela criação possa ter todo o sustento, toda a provisão, e preste atenção nisso, para que isso que foi criado possa cumprir o seu propósito de maneira plena. Quando Deus criou você nessa base de relacionamento, e nós vimos que o Jardim do Éden era um jardim de deleite, quando ele faz isso, ele coloca o homem num lugar chamado deleite, e ele tem tudo o que ele precisa para cumprir o seu propósito. Eu e você, quando nós fomos criados como seres únicos, como seres valiosos. Não é interessante a gente saber isso? Isaías 43, verso 7. Vá lá comigo, por favor. Volta um pouquinho atrás aí na sua Bíblia. Isaías 43, verso 7.
E a gente está falando que nós fomos criados com um propósito. Isaías 43, verso 7, diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome. Mais uma vez, a questão de nós sermos escolhidos, de nós sermos chamados. E aqui Isaías fala os que são chamados pelo meu nome, os que têm a mesma identidade. Falar do nome é falar de caráter, é falar de identidade. Quando nós recebemos um propósito, nós recebemos um nome. Quando você vê Deus falando para Abrão, olha, estou mudando o seu nome, é porque eu estou te dando um propósito. E o propósito é você ser pai de muitas nações. Então carrega com você esse teu propósito. Se a gente está falando de adoração, do princípio de um estilo de vida, nós estamos falando que Deus tem um propósito para a sua vida. E ele está falando aqui em Isaías 43, 7, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. O amor de Deus é tão grande, gente, que ele nunca faz ninguém igual. Não é interessante? Preste atenção nisso. Não é interessante que a sua digital é diferente de todo mundo? Que a sua íris é diferente de todo mundo? Que a impressão, a forma do seu pé é diferente de todo mundo? Ei, que a sua voz é diferente de todo mundo. Talvez você cante no ministério de música e seja dividida em naipes. Talvez você seja um tenor junto com a pessoa que está do teu lado, que também é um tenor, mas a voz é diferente. Você vê hoje reconhecimentos de voz. Você fala lá sei lá, hoje tem essas tecnologias que você fala para a porta, abrir porta, e a pessoa reconhece, e o computador ali reconhece a sua voz. Não, ó, você não é tal fulano. Olha, a sua íris não está batendo, olha, o seu dedão não está batendo. Isso porque Deus fez você de maneira única e valiosa. Deus fez você de maneira única. A palavra criar aqui é a palavra bará. Está aí na sua apostila. A palavra bará significa criar, moldar, formar, criar novas condições, aleluia. Criar novas circunstâncias. Não é maravilhoso saber que nesse nosso relacionamento Deus está querendo nos abençoar? Ele quer criar novas condições, novas circunstâncias ou algo totalmente novo. Quando você olha para o Novo Testamento, você consegue perceber isso. Que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. O passado já passou. Eis que faço novas todas as coisas. Quando a Bíblia usa ali em Coríntios a expressão nova criatura, ele está fazendo alusão a essa palavra que bará, onde Deus criou algo totalmente novo na terra que não existia. Não é interessante que eu e você somos chamados para participar de um propósito que Deus cria para a sua vida, para mim? Esse é o Deus de relacionamento. Ei, isso é adoração. A gente vai aprender aqui. E a gente viu nos temas passados que adoração é responder em fé. Se você e eu conhecemos o nosso propósito e começamos a responder nesse relacionamento, ei, nós estamos adorando a Deus. Adoração é algo mais simples do que a gente imagina, mas demanda a nossa atenção. Demanda conhecimento prático da verdade. A gente vai ver isso mais para frente. Tem o sentido de algo único em produção. Então, nessa nossa primeira aula desse tema que nós fomos criados para comunhão, eu quero que você entenda e guarde isso no seu coração. Seja fortalecido no fato de que Deus tem um propósito para você. Como adorador, aquele que responde a Deus. Vamos entender isso? Que adorador é aquele que responde a Deus. O verdadeiro adorador, vamos melhor qualificar, o verdadeiro adorador é aquele que responde com a verdade. É aquele que responde a Deus através do seu Espírito com a verdade. Então, nessa primeira aula, guarde isso no teu coração, de que eu e você fomos criados com um propósito. Tá bom? A gente se vê na nossa próxima aula. Deus te abençoe.